Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre a parábola das 10 moças ou parábola das 10 virgens, que está lá no Evangelho de Mateus, no início do capítulo 25. Faremos a leitura e depois alguns comentários. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 tolas. As tolas, tomando as suas lâmpadas, não levaram óleo de oliva ou azeite consigo, mas as prudentes levaram óleo em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: de modo nenhum. Talvez não seja suficiente para nós e vós. Elas se referiam aqui ao óleo. E antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar o óleo, veio o noivo. As que estavam preparadas entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Primeira coisa, precisamos entender que aqui Jesus está usando, a imagem das lâmpadas. E a lâmpada, naquela época, era bem diferente da de hoje. Era necessário alimentar com azeite, com óleo de oliva, como se fosse uma lamparina, para que ela pudesse permanecer acesa. Então, essa parábola ela se dá em torno da preparação para receber o noivo daquelas mulheres. Nós sabemos, pelo próprio Evangelho, que o cerimonial do casamento, das núpcias, era bastante solene. Jesus fez a transformação da água no vinho numa festa que estava durando vários dias. Nessa época, então, o noivo permanecia rodeado dos seus amigos, dos seus familiares, e a noiva da mesma forma durante esses vários dias. A parábola aqui, ela se refere apenas às próprias pretendentes ao casamento. Então, cada uma daquelas 10 moças pretendia se casar com o noivo. Não eram amigas do noivo. É importante mencionar que Jesus, ele, por exemplo, nessa parábola, ele está trazendo temas espirituais, assuntos transcendentais sobre o reino dos céus, sobre coisas não tangíveis, e para isso ele se utiliza de fatos que as pessoas conhecem, palavras conhecidas, situações do cotidiano dessas pessoas. Mas para a interpretação é necessário buscar esse sentido simbólico dessas passagens. Então nós vamos agora buscar entender, aprofundar o que Jesus está nos trazendo nessa passagem, nessa história, nessa parábola do casamento. Agostinho, ele nos diz que o óleo poderia simbolizar o amor. Alguns outros teólogos nos falam dos sentidos, da caridade, das boas ações. Também existe uma simbologia que essa lamparina, essa lâmpada, ela está iluminando. Pode estar relacionado também com a nossa capacidade, com as nossas virtudes
espirituais que precisamos sempre estar praticando, renovando, para manter a chama acesa dentro dos nossos corações. Nós encontramos outras passagens também trazendo a imagem do noivo, e o Cristo é o noivo. Então, certa vez Jesus falou assim: olha, dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado. E então, naqueles dias, os meus discípulos jejuarão, mostrando então que o esposo naquela época estava com os discípulos, Jesus estava com os discípulos, por isso que eles não estavam fazendo o jejum, né? E isso, certa vez, ele foi questionado. Tem uma outra passagem belíssima de João Batista que fala o seguinte: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Então, João, aqui é o João evangelista que nos narra, mas é uma fala de João Batista, aquele que batiza Jesus no Rio Jordão. Então ele fala que está ouvindo a voz do esposo e se refere a Jesus. É o momento em que João Batista se faz pequeno para que Jesus se faça grande. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, a festa de casamento. E estes não quiseram vir, também se referindo a Jesus. Então, nós começamos a compreender que o Cristo é sempre o noivo nessas histórias, e não diferente nessa parábola das 10 moças, né? O sentido simbólico, não material de uma festa de casamento. Então, o principal objetivo dessa parábola é a união com o Cristo. A questão do casamento está relacionada com a fidelidade, com a união, com a conexão de um com o outro. E muitas vezes nós vamos ver lá no Antigo Testamento a questão da prostituição não sendo material como nós imaginamos hoje, mas sim no sentido de fidelidade a Deus, de fidelidade aos ensinos, por exemplo, de Moisés. Então é uma questão bastante simbólica, muito presente no Antigo e no Novo Testamento. Essa parábola ela vem nos falar da necessidade de nos prepararmos, de buscarmos o quê? A união com o Cristo, o casamento com o Cristo. E para isso devemos todos nós sermos prudentes. Lembrando, certa vez Jesus falou: olha, nós precisamos trabalhar enquanto é dia, porque à noite, quando vier, não poderemos trabalhar. Então, devemos nós, ao longo da nossa vida, buscar nos preparar para essa união com o Cristo. E aí, não adianta nós queremos buscar a transferência do óleo, assim como as 5 virgens tolas. Não é possível transferir as capacidades espirituais, o amor, as virtudes, a caridade que nós praticamos na nossa vida. É algo nosso, é algo individual, não se pode passar uma virtude, né, de forma alguma. Tem que ser uma conquista de cada um de nós. E o noivo, olha que interessante, ele se apresenta no meio da noite, quando o sol está mais distante possível, né, do horizonte, mostrando então que essa união com o Cristo não ocorrerá em meio à multidão, em locais públicos, mas sim na intimidade do nosso ser. Essa aqui é uma situação individual que cada um buscará realizar, se preparar para esse grande encontro com o Cristo.
E lembrando aqui que Jesus também nos fala isso lá em Mateus, né? Quando nós buscarmos a nossa conexão, a nossa ligação através da oração, deveríamos entrar no nosso quarto, no nosso aposento, fechando a porta para situações externas, para então buscar esse contato, essa conexão com o Pai ou com Deus. Então, essa parábola, ela às vezes muda muito, né, quando a gente começa a aprofundar daquela simples história do casamento. Mas Jesus está falando da importância de nós nos prepararmos para essa união com o Cristo, essa união com Deus, que é o objetivo principal das nossas vidas. Nosso estudo vai ficando por aqui. Nós agradecemos a todos pela atenção e desejamos muita paz.